Propostas para o Rio Grande recebe hoje o advogado criminalista Ricardo Breyer, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. Formado pela Unicinos, pós-graduado em Criminologia, é doutorando em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Ricardo Breyer integra a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Recentemente, liderou em Porto Alegre o movimento pela reabertura dos hospitais da UBRA, o Independência e o Luterano. Nós vamos avaliar com o nosso convidado como os gestores podem pensar o Estado a partir de uma reflexão sobre os direitos humanos. Doutor Ricardo, bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Claro que este é um dos temas da nossa entrevista, mas é sem dúvida de fundamental importância a questão dos direitos humanos. Então, do seu ponto de vista, é um assunto atual? As pessoas, os gestores, enfim, estão mais preocupados com essa perspectiva ou ainda é muito da boca para fora, enfim? Na prática, existe essa preocupação? A questão de direitos humanos é uma questão cultural, né? Historicamente, os direitos humanos foi desenvolvido após grandes conflitos na humanidade, onde se não se respeitou a integridade física, onde se não se respeitou a liberdade, onde o Estado sempre agiu como um poder absoluto de uma ideologia política, de uma ideologia que entendia ser correta para a manutenção do poder. Então, até o final do século XVII, né, início do século XVIII, nós tivemos políticas públicas prioritariamente para a manutenção do poder do Estado. Após esse critério que se chama o período das cinzas, né, o período do antigo regime, como os franceses denominaram, nasceu a necessidade de que o indivíduo pudesse ter um papel dentro do Estado de importância, porque até então era quem detinha o poder, né? Por muitos anos foi a Igreja Católica, suas práticas, né, políticas, religiosas, a chamada Inquisição, onde nós tínhamos os cavaleiros das cruzadas, né, que perseguiam aqueles que não respeitavam todos os critérios da Igreja Católica, né, e quem ia contra essa ideologia. Se nós vamos ver historicamente, desde Jesus Cristo, né, que quebrou uma regra e foi parar na cruz porque tentou criar um movimento diverso daquele da época. Então, todos aqueles que aventuravam e colocavam em risco o poder, seja da religião ou do Estado, acabavam sendo eliminados. Qualquer ameaça tem que ser extirpada, né? Então, com a Revolução Francesa, né, surge a ideia de que o homem passe a ser o centro de direitos do Estado, não mais o Estado em si, para que a gente pudesse ter uma democracia e um respeito maior. Então, como nós tínhamos o Estado com um único poder, né, dos dominantes, nasce um movimento chamado movimento humanitário, ou humanista, que visou, através de Beccaria, que foi um dos primeiros escritos que, no final do século XVIII, né, ele escreve uma obra dos delitos e das penas, onde ele questiona uma série de critérios arbitrários do Estado. Por exemplo, pessoas respondiam processos criminais sem uma acusação formal, né? Ou uma legislação muito aberta que não tinha definições claras, possibilitando ao magistrado interpretá-la do jeito que entendia. Então, não se tinha o direito de defesa plena, né? As penas eram corporais, cruéis, de tortura, né? Então, fazia com que nós tínhamos o processo só para legitimar a execução daquele que entendia-se que colocou em risco o sistema ou feriu um direito de um cidadão qualquer. Mas os crimes de pena de morte, os mais graves, eram contra o sistema político. Então se rebela uma corrente de pensadores e filósofos que se rebelam contra esta ideia e cria esse movimento humanista. Esse movimento humanista, ele nasce com a declaração de que o indivíduo não pode mais ficar à mercê do Estado e o Estado não pode ter o poder de uma única pessoa. Nisso já vem Montesquieu e cria a teoria dos três poderes, dizendo que o poder executivo faz a legislação, o poder judiciário julga, né, e o poder legislativo cria as leis. O homem não pode mais ficar à mercê de uma legislação abstrata. Então se cria-se o legislativo, representantes do povo, para que possam criar leis ao interesse do povo, não ao interesse do Estado. O executivo seria o síndico disso tudo, né? O governador administrar esse Estado. E aqueles que infringissem as leis teriam as leis claras, precisas, eliminação de penas cruéis, de penas de tortura, enfim.
o judiciário julgaria isso. O senhor faz um belo resgate da história dos direitos humanos, enfim. E aí vem nascendo os direitos humanos. E vem nascendo a partir daí desse movimento no período da Revolução Francesa. Isso. Se a gente pular para os dias atuais, o quanto se implantou, o quanto se avançou e o quanto ainda é necessário que se trate, que o Estado trate a partir dessa ótica, desse prisma dos direitos humanos? Com esse movimento nasce a Declaração do Cidadão, né? Os direitos do cidadão. Em 1948, após a Segunda Guerra, a ONU faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. O que avançou de Beccaria para hoje, digamos, no século XXI? As civilizações que sofreram isto, né, diretamente, na sua população, processos ditatoriais, debatem muito mais direitos humanos do que aquelas civilizações que não sofreram isto, historicamente. Então, como a Europa teve, por exemplo, 2 guerras mundiais muito fortes, né, e teve ditadores pontuais, sempre se discutiu isso claramente e se introduziu na cultura do cidadão de que ele tem que conhecer os seus direitos e cobrar os seus direitos das autoridades, né? Na França, na Espanha, na Alemanha, principalmente, o debate dos direitos humanos, a ONU, ela cria, né, após 48, toda uma perspectiva estrutural para que os Estados debatam isso, o ensino dos direitos humanos, porque as pessoas só podem cobrar direitos se ela os conhece, correto? Na verdade, é o cidadão se apropriando da condição de cidadão. É porque com o período humanitário, o Estado deixa de ser o protagonista das legislações e o homem passa a ser o centro de direitos. Então, o homem tem direito à vida, ele tem direito à liberdade, ele tem direito à propriedade, ele tem direito à intimidade, e o Estado tem que se moldar com regras que permitam garantir esses direitos a ele. A saúde, a não discriminação. Então, várias correntes de direitos humanos, várias gerações vêm trabalhando com isso. E hoje, por exemplo, direitos humanos se discute na questão ambiental, por exemplo, né? Meio ambiente, muito a ver com direitos humanos, porque preservar o meio ambiente significa também que nós não vamos correr risco com o meio ambiente, a civilização, com superaquecimentos, queimadas, enfim, etc. Então, o debate dos direitos humanos é fundamental não só nas questões privadas, mas também nas questões principalmente públicas. Da coletividade. O gestor político, aquele que tem o poder de gestão política, ele tem que dedicar-se também na sua questão de governabilidade a direitos humanos também. Ele tem que se voltar a isso, porque ele vai trabalhar com temas fundamentais: educação, saúde. Vai trabalhar com aqueles que infringiram a lei, que estão no presídio, correto? Vai trabalhar com a discriminação, com as dificuldades do cidadão em ter acesso aos direitos, porque direitos humanos hoje se materializou em direitos fundamentais do cidadão. Claro. Que estão na Constituição. Doutor Ricardo, como? É uma necessidade, é uma obrigação que o Estado se preocupe e tenha, que o governante, enfim, realize seu trabalho sob esse prisma. Agora, como não confundir isso com assistencialismo, que também pode ser entendido como uma forma de manutenção no poder e tudo mais, dependendo da época, como uma forma de conquista de votos e de adeptos? Como é que deve ser pensado isso? Infelizmente, no Brasil, alguns setores alguns estados, alguns setores geográficos do Brasil têm uma carência muito grande. Claro, de que o governante, por exemplo, que fazer uma gestão voltada a direitos humanos, por exemplo, a questão da alimentação, apoio, etc., ao estudo, cria-se por ausência da cultura de que aquele cidadão, o Estado tem o dever de proporcionar a ele as condições mínimas para um desenvolvimento saudável dentro da conjuntura democrática. Pela carência cultural desse povo e a carência cultural da sociedade como um todo, isso possa se reverter num assistencialismo. Não deixa de ser um assistencialismo, mas não é um assistencialismo em troca de. É um dever do Estado equilibrar, digamos assim, o seu governo e atacar as fragilidades da sua sociedade, né? Então, nós vamos ter um